Os Jedi Cinza eram Jedi que reuniam dois requisitos específicos e não pertenciam a nenhuma tradição peculiar da Força. Esses requisitos eram usuário da Força que percorria entre o lado sombrio e a luz sem ceder a nenhum dos dois, e Jedi que se distanciou do Alto Conselho e age além das restrições do Código Jedi. O termo era semelhante a Jedi negros, pelo fato de se referir a qualquer usuário da Força, não apenas ao Jedi. Jedi Cinza também era usado para se referir aos Jedi não ortodoxos, que não atendiam aos requisitos tradicionais. Eles não fazem parte do cânon oficial, portanto, personagens que se encaixam nesses requisitos não podem ser chamados dessa forma. Apesar de serem muito amados pelos fãs, há muitas histórias falsas envolvendo esses personagens, e esses são 10 fatos sobre os Jedi Cinzas. Durante a Velha República, a Ordem Jedi encontrava-se com academias espalhadas por toda a galáxia, e os Jedi desse tempo não possuíam a obrigatoriedade de visitar Coruscant, onde fica a sede da Ordem, o Templo Jedi. Dessa forma, conforme o tempo passava, esses Jedi espalhados ficavam mais desorientados e passavam a não reverenciar a autoridade central do Alto Conselho. Com o início da Grande Guerra Sith 4.000 anos antes da Batalha de Yavin e sua rápida explosão pela galáxia, alguns Jedi passaram a acreditar que essa autoridade central era desnecessária. Na tentativa de retomar o controle da Ordem através da galáxia, o Alto Conselho decidiu revisar o Código Jedi e impor padrões mais rígidos sobre seus membros. Apesar das ações do Conselho, nem todos os Jedi aderiram ao Código revisado, que incluía o impedimento de treinar qualquer Jedi com mais de 4 anos de idade, que construíssem uma família e a restrição do uso de habilidades associadas ao lado sombrio. A partir daí, esses indivíduos entraram frequentemente em conflito com o Conselho Jedi, e com o tempo, passaram a ser conhecidos pelos Jedi e pelos Sith como Jedi Cinzas. Apesar dos únicos requisitos, Jedi Cinza não possuíam padrões a seguir, como por exemplo, sabres de luz brancos. Apenas os Cavaleiros Imperiais, que eram chamados de Jedi Cinza pela Ordem Jedi, possuíam sabres de luz brancos como padrões internos. Dezenas de outros Jedi antes dos Cavaleiros Imperiais foram chamados de Jedi Cinzas, como Qui-Gon Jinn e Julie Bindo. Os dois possuíam sabres de luz de cor verde. Como os Jedi Cinza não possuíam padrões a seguir, consequentemente não havia um código a ser seguido por eles. O famoso código do Jedi Cinza existente não passa de uma análise de seu comportamento feita por fãs através da internet. Prova disso, não há nada que comprove a existência desse código em mídias oficiais, como HQs, jogos e livros. Por muito tempo, alguns Jedi acreditavam que os Jedi Cinzas carregavam influências do lado sombrio dentro de si, mesmo sem perceber. Os Jedi Cinza eram frequentemente atraídos pelo lado sombrio, mas não eram corrompidos e nem o aceitavam por livre e espontânea vontade. Eles eram de certa forma imunes a esse tipo de corrupção. O usuário da Força já corrompido pelo lado sombrio era impossibilitado de se tornar um Jedi Cinza, nem mesmo um Jedi que havia cedido ao lado sombrio e retornado à luz. Apesar de não sucumbirem ao lado sombrio, os Jedi Cinzas eram capazes de utilizar habilidades normalmente usadas pelos Sith. Julie Bindo, por exemplo, era habilidoso com truques mentais e era capaz de utilizar os raios da Força. Os Gensarai eram capazes de mascarar sua presença na Força, isso lhes permitia escapar dos Jedi. E os Cavaleiros Imperiais, que eram capazes de se auto-levitar. Embora estivessem caminhando entre a luz e a escuridão, muitos Jedi Cinzas dividiam a mesma opinião sobre o lado sombrio com o Conselho Jedi. Mas sua rebeldia os impedia de integrar o Conselho, perdendo assim sua cadeira para outro Jedi mais tradicionalista. Isso vale também para qualquer outra posição de liderança dentro da Ordem. Qui-Gon Jinn foi um excelente mestre Jedi e recebeu uma cadeira no Conselho, mas ele recusou por conta de sua oposição a eles, que se preocupavam mais com sua posição no Senado do que se concentrar nos mistérios da Força. Dessa forma, ele foi visto pelos membros do Alto Conselho como um Jedi Cinza. Com o passar do tempo, diferentes fontes entraram em conflito sobre características que definem os Jedi Cinzas. O guia de campanha dos Cavaleiros da Velha República
O Caminho Jedi, Manual para Alunos da Força, e na edição de quadrinhos Legado Zero, por exemplo, deram definições focadas na separação dos Jedi cinzas do Alto Conselho Jedi. No romance Noite em Coruscant 1, Crepúsculo Jedi, introduz um grupo de Jedi renegados chamados Paladinos Cinzas, que foram removidos da Ordem Jedi, mas que permaneceram longe das influências do lado sombrio. Já em outra edição da série Legado, e no Manual de Treinamento da Academia Jedi, afirma que o termo era utilizado para descrever aqueles que se interessavam pelo lado sombrio, sem se deixar que seja corrompido por ele. Muitos usuários da Força poderiam ser chamados de Jedi Cinzas, dentre eles Ezra Bridger, que por um curto período de tempo utilizou o lado sombrio sem ceder a ele, e se afastou dos ensinamentos de seu mestre para cumprir seus propósitos. Assim como Anakin Skywalker, que estava sempre se afastando dos ideais do Conselho e utilizando habilidades do lado sombrio com frequência. Eventualmente, essa possível posição como Jedi Cinza viria a ser destruída quando ele abraçou o lado sombrio já em mortes. Mace Windu, sua forma de combate Vapad, o permitiu dominar o lado sombrio, ou seja, ele se tornou imune à sua corrupção. No entanto, ele não só era leal ao Conselho, como era um mestre da Ordem, como são chamados os líderes do Conselho Jedi. Mas a verdade é que um Jedi Cinza só pode ser considerado Jedi Cinza quando ele assim é chamado em alguma mídia oficial, não graças à análise dos fãs, como por exemplo, os Gensarai, os Místicos Voss e Julie Bindo. A definição para um verdadeiro Jedi Cinza está no Manual de Treinamento da Academia Jedi. Nele diz que o Jedi Cinza não pertence a nenhuma organização baseada na força, e que explorava o lado sombrio e a luz sem ser corrompido pela escuridão. Nesse manual também declara os Gensarai como Jedi Cinzas. Os Cavaleiros Imperiais vieram a ser considerados Jedi Cinzas pela nova Ordem Jedi, nos quadrinhos da série Legado. O termo Jedi Cinza foi utilizado pela primeira vez no quadrinho Star Wars Republic, The Stark Hyperspace War. O termo foi para descrever o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, embora a fonte não tenha confirmado que ele de fato era um, e não tenha fornecido a definição exata do termo na época.